Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui meus projetos acadêmicos, né? Eu apenas quero mostrar, né, e falar uma questão projetual, né, dessa transição que a gente está vivendo no momento, né, sobre as inteligências artificiais. A verdade é que as inteligências artificiais sempre existiram já há bastante tempo, né? Mas agora o acesso, né, está sendo muito propagado e divulgado, né, e novas coisas estão acontecendo, assim, muito rápido, né. E hoje em dia, né, a inteligência artificial está ajudando muito na questão projetual, né, na questão inclusive de ter ideias, né, da inteligência artificial apresentar ideias e a partir dela desenvolver o projeto, né. Coisa que comigo, quando eu me formei, a questão foi totalmente diferente, né. Na verdade, quando eu me formei, de arquitetura, né, já existia softwares, né, de projeto, mas a minha primeira graduação não tínhamos esse acesso, né, da informática, né, os desenhos eram todos feitos na mão, quer dizer, na faculdade eu também fiz tudo à mão, né, ainda estava essa transição, mas antes mesmo o processo de pensar, o processo de criar, né, ele vem de uma metodologia, né, que não tem nada a ver hoje em dia que os jovens estão praticando, né. A inteligência artificial, ela está mostrando novas possibilidades, né, e de uma certa forma tem os 2 lados, né. Tem o lado da facilidade, mas também tem o outro lado que não só eu, mas muita gente, né, pensa também como eu, que vai haver aí um processo da humanidade por não conseguir mais pensar, não conseguir mais ter uma análise crítica, né, não conseguir desenvolver esse pensamento, né, nato, né. Tudo vai depender da inteligência, né, a gente está meio que se tornando um robô. Isso é muito estranho, né, meu ponto de vista, mas quem sou eu, né, para falar. E eu queria mostrar algumas coisas aqui no meus projetos, porque eu confesso que hoje em dia, né, eu tento, de verdade que eu tento, começar a desenvolver um projeto a partir de um software, mas para mim isso é muito difícil, né, é meio que ele bloqueia o meu raciocínio, ele bloqueia o meu modo de pensar, o que eu poderia estar aprimorando, desenvolvendo como ponto de partida de um raciocínio, né, e eu acabo não conseguindo, e volto para o papel, nem que eu tenha que fazer só um esboço, um rabisco, e ali dali daquele ponto aí eu consigo levar para o software, mas o contrário, desenvolver o software, pegar uma ideia e passar ir direto para o software, isso para mim ainda está sendo um grande desafio, né. Eu acho que muitos colegas que têm a minha faixa etária, né, eles também sofrem com esse processo, né, de pensar. É claro que já tem muitos arquitetos famosos, né, e até com uma idade mais avançada que eu, que já utilizam a inteligência artificial há bastante tempo, né. Eles têm um domínio, vamos dizer assim, maior, né, de estar trabalhando essa questão da inteligência, e a partir dela eles desenvolvem os projetos, né. Um exemplo deles é o Norman Foster, né, que sempre desenvolveu os projetos a partir da inteligência artificial. Bem, mas não é o caso aqui, eu quero só mostrar aqui esses pequenos projetos que ainda sobraram essas imagens, né, que muitos se perderam, eu não tenho mais.
E eu estava fazendo aqui uma busca no meu computador de algumas coisas e acabei achando isso aqui, aí resolvi trazer, né, para vocês, só de curiosidade. Esse primeiro aqui foi todos os projetos que eu desenvolvi na faculdade, né, eles partiam de, de uma base concreta, né? Era uma situação real, era um espaço real que existia, e a partir desse contexto, né, a gente desenvolveu o projeto. O legal na faculdade é que a gente tem mais liberdade, né? Alguns pontos não são muito, não eram, pelo menos, né? Eu estou um pouco fora agora do mundo acadêmico, mas não eram muito levados em consideração, como, por exemplo, questões normativas, questões de legislação, e algumas coisas eram permitíveis, né? Isso era para a gente poder ficar mais aberta a usar a criatividade, né? Mas como eu, na minha primeira formação, eu fui desenhista projetista de estruturas navais, eu sempre tive uma visão muito técnica, né? Então, aquela coisa era criativo, mas também tinha que ser executada. E essa formação técnica vem me acompanhando sempre, né? Eu consigo ter liberdade de me expressar, mas eu sempre fico presa em alguns parâmetros técnicos, né? Que eu vejo, sim, é possível, não é possível, e não tão livre, né? Como acontece muitas vezes com alguns colegas, aconteceram com alguns colégios, de realmente conseguir soltar mais a criatividade, mas eram projetos utópicos, né, que não poderiam nunca ser realmente realizados. Hoje a inteligência artificial ajuda isso, né, nessa questão até de buscar a melhor estrutura, melhor compartimentação, melhor tudo, né? Hoje a evolução está cada vez maior, né? Para quem conseguir usar com sabedoria, né? Tudo precisa de sabedoria, né? Os recursos estão aí, mas não adianta se não tiver sabedoria de usá-los. Então, vamos falar desse aqui. Esse aqui foi um projeto que era para fazer no Cais do Porto, né? Eu moro aqui em Santos, eu me formei aqui em Santos, né? A minha primeira formação foi no Rio, mas essa questão aqui do mar, né, sempre esteve presente na minha vida. E o projeto era para ocupar uma área do porto vazia, né, trazer vida, né, para o local. Muitas cidades, né, agora já esse panorama está mudando, mas muitas cidades, né, elas passaram por um vazio aí, né, principalmente a questão do porto, né, em muitas épocas o porto ficou decadente, as regiões próximas, né, também ficaram degradadas, né? E até hoje ainda isso acontece, né? Algumas prefeituras, algumas questões estaduais, inclusive, né? Às vezes tentam melhorar e alguns conseguem, outros não. No Rio foi feito lá o Porto Maravilha, né? Que fizeram o Museu do Amanhã, ficou muito bom. Eu posso dizer que eu, como carioca, que vivi aquele momento que Porto estava degradada, Praça Mauá, Praça 15, aquilo ali ganhou vida, né? Ficou realmente excelente, né? É claro que para chegar até lá, né, tem um período gigante, né? E aqui eu queria trazer esse projeto justamente com essa ideia, né, de criar um espaço onde o piso fosse livre, né, tivesse acesso a pedestre, né, tivesse acesso à visão do mar, tivesse acesso à visão do horizonte, né, do cais e tudo, e em cima um espaço com uma forma de um navio, né, trazendo o meu repertório, né, com essas cavernas que a gente chama da estrutura do navio de cavernas. Com essa estrutura de caverna, né, faria um museu, um espaço ali
cultural, né, onde tivesse show, onde tivesse exposição, onde tivesse restaurante, enfim. Essa foi a minha ideia, né. Os meus projetos foram muito elogiados. Desde o primeiro ano, quando eu estudei, os professores carregavam lá para quarto ano, para o quinto ano, para divulgar meu projeto, né. Eu confesso que naquele momento, para mim aquilo era só para encher o meu ego, né, eu não reconhecia esse valor que realmente tinha meus projetos, né. Hoje já com análise mais crítica, né, de conseguir realmente verificar o porquê um projeto pode ter qualidade, como ele pode ter qualidade, né, eu percebo que eles realmente tinham qualidade, né, e eu achava que não. Mas enfim, né, faz parte. Então esse foi um deles, né. Esse que, eu não me lembro exatamente onde foi, mas também o local é um local real, era um centro ecumênico, né, uma capela, né. E aí teve todo um embasamento de pesquisa para eu trazer essas características da capela, né. 2 arquitetos que me inspiram muito na questão de igreja e de capelas, o Oscar Niemeyer e o Tadeu Andor. Eles têm uma percepção, né, espacial e a percepção, né, que ele traz de luz e sombra, dos cheios e vazios da capela, eu acho fantástico. Então eu me inspirei neles para fazer esse trabalho, né, também foi bastante, assim, elogiado. Ele ficava um pouquinho mais elevado, né, ali tinha uma lagoa, né, e ele tinha essa visão que dava uma visão indireta, né, que bloqueava um pouco o sol, mas ele também trazia luminosidade. Então esse foi um exercício que foi bem bacana de se fazer. Aliás, todos eles, né, eu adorava, né, essa questão desse raciocínio, né, que eu falo, essa questão da busca e de como ele foi se desenvolvendo, né, como o repertório criativo, ele se desenvolveu, né. Muitos deles é baseado em referência, muitos deles baseado em pesquisa, muitos também é baseado na nossa experiência, né, na nossa percepção. Isso acontece sempre até hoje, né. Nosso repertório, né, seja de vivência, seja de conhecimento, ele ajuda muito na hora de fazer um projeto, né. Eu acho isso muito bacana. Esse aqui também foi um desafio que o professor deu para gente, também por acaso virou uma capela, mas ele poderia ter sido qualquer coisa. Porque a questão desse caso foi realmente, a partir de uma forma, né, desenvolver a criatividade. E acabou surgindo da forma, né, essa experiência dessa capela, né, que eu também amei, e a condução do professor de orientar foi, assim, excelente, né. Então, a partir de um triângulo, nesse caso, eu escolhi o triângulo, a gente escolhia uma forma básica, um quadrado, um triângulo ou um círculo, né. E a partir de um triângulo eu comecei a desenvolver ele e depois eu trouxe para o círculo e acabou trazendo esse resultado aí que ficou realmente também muito bacana. Aqui também foi um terreno, e aí eu fiz a minha residência, como se fosse a minha residência, né. Ela também tinha, numa encosta, de frente para o mar, né, com um declive, e eu entraria por trás, em 2 níveis eu teria ali a casa, sendo que um espaço embaixo seria um ateliê, né, que eu sempre desejei ter um ateliê, e a parte de cima como residência. E a garagem entrava ali pela lateral,
e da rua a pessoa não via que tinha esse acesso embaixo, né? Então, ficou bem bacana. Aqui, se eu não me engano, é a mesma, né? Que na rua você não tem visão da casa em si, como ela é, né? Só do outro lado. Aqui foi um trabalho também nessa questão de trazer as formas, né? Como isso poderia se organizar numa construção, né? Então, teve todo esse processo também de criação a partir das formas volumétricas, né? A partir do círculo, do quadrado, do retângulo, né? E como eles poderiam se organizar, o que eles poderiam trazer, né? Como um espaço, né? De convívio, como um espaço urbano, como um espaço que pudesse realmente estar inserido, né? Dentro do espaço urbano e que pudesse ser notado, né? Aí a questão era que ele precisava ser um referencial urbano, né? A gente vê muitos prédios por aí, tudo mesmo que a mesma casa, né? Eles giram só a planta, às vezes, a construtora, você, às vezes a gente reconhece um prédio só de olhar, né? A construtora, como ela faz, ela só muda a posição dos apartamentos, coisa que eu acho um absurdo, porque você perde toda a função de insolação, de ventilação, todos os aspectos que a gente precisa, né, para fazer um projeto, né, que seja realmente funcional e que atenda às necessidades humanas, né, ele se perde nesses projetos, né, de construtora. Mas não estou aqui para criticar, né, é só um parênteses, né, nesse caso. Então, aqui, esse espaço, ele precisaria ser multifuncional, ele precisaria estar inserido na malha urbana, mas que ele pudesse ter a sua beleza, né, também. Não apenas uma construção. Aqui, o mobiliário urbano, né, na época ainda tinha telefone para a gente falar na rua, né, e aqui eu fiz as duas cabines, uma do lado ao contrário para outra, né? Também foi bem bacana. Estou pensando também aqui na questão da cobertura, na questão até de quando chovesse, a água fosse direcionada, canalizada e fizesse ali uma coleta de água, né, que pudesse ser reaproveitada e canalizada para regar jardim, regar o que seja. Aqui esse espaço era uma casa vazia, uma casa velha, depois ela foi demolida e hoje tem um prédio gigante, né? E esse espaço existe. E a proposta aqui do meu trabalho, né, desse espaço que passaram para a gente, era também residencial, mas trazer o residencial com algo a mais, né? Não apenas um residencial, mas um residencial com algo a mais. E aí eu pensei no residencial com uma praça, né, com uma praça que pudesse as pessoas transitarem por ali, né, de repente, no meio da tarde, descer, tomar um café, de repente está chegando uma visita, se encontra ali embaixo, né, enfim. Então, essa, esse residencial tinha um residencial e tinha dois blocos que ele se distribuía como se fosse um percurso para ir junto da praça. E ali tinha galeria, tinha café, né? Tinha lojinhas que pudessem as pessoas também usufruir ali daquele espaço urbano. E esse aqui, por fim, que eu trouxe, né? Eu fiz muitos mais projetos, né? A imagem não ficou boa porque a foto também não estava boa, que a foto era de câmera.
né? Eu gastei muita foto, muito filme de máquina para poder fazer foto. Não tinha celular que fazia fotos, né? Então, essa aqui foi também um loteamento, né? Era uma área grande com loteamento, e eu fiz as casinhas, e as casinhas, ela tinham uma particularidade, porque elas não ficavam alinhadas à frente, assim, elas ficavam ligeiramente inclinadas e ligeiramente geminadas, né? Então, foi um projeto bem bacana esse também, porque eu inclinei ela justamente por causa da posição do sol, né, para poder beneficiar melhor as casinhas, né, as famílias que ali iriam morar, né, supostamente, né. Infelizmente, nenhum desses projetos saem do papel, né, porque eram projetos acadêmicos para a gente realmente praticar, exercitar, né, e trazer a nossa criatividade e perceber que as dificuldades, né, quando a gente desenvolve um projeto, né. Quando se desenvolve um projeto, né, e aqui eu trago para quem quer começar a exercer a profissão, a gente tem que pensar em muitas coisas, né. Existem as questões legislativas, existem as questões técnicas, e algumas coisas elas não podem mudar, né, a gente tem que, obedecer, né. E às vezes a gente fica um pouco limitado também na nossa criatividade, principalmente quando se faz a aprovação de projeto, né. Aqui em Santos, né, a prefeitura ela tem um código de obra, a meu ver, um certo ultrapassado, porque ele bloqueia, de uma certa forma, a criatividade em muitos casos, né. E aí, por isso, muitas vezes a gente vê aquelas coisas sempre iguais, do mesmo jeito, do mesmo padrão, porque se for fazer diferente, a prefeitura não aprova, né. Então essas coisas ficam difícil da gente colocar em prática, né, essa criatividade, né, fica difícil, né, de botar em prática. A não ser que seja um arquiteto super famoso, mundialmente famoso, e aí ele consegue vencer parâmetros e etapas, né, que ele tem todo um repertório, né, de embasamento, de pesquisa, de argumentos, para poder validar aquele projeto, né, que ele ia estar apresentando, às vezes, com um diferencial totalmente fora da caixa, né, totalmente fora do que, a gente está acostumado a ver por aí, né. Então isso é um pouco, às vezes, frustrante, né, eu confesso que é, mas, por outro lado, sempre vai ter algum local, né, às vezes, que a gente está um pouco mais afastado de alguns centros urbanos, que é possível estar fazendo coisas um pouco mais diferenciadas. E, às vezes, algumas coisas não precisam ser são tão diferenciadas, né, como essa última das casinhas, eram casinhas normais, sem muita invenção, né, com o que era necessário para uma casa. Mas ela tinha essa característica de estar voltada com a insolação mais adequada, de estar sendo organizada de tal forma que eu tinha um aproveitamento melhor do espaço, do terreno, da implantação, né. Então, às vezes, a gente precisa estar atento a algumas questões, né, que apesar de algumas coisas podem ser bloqueadas, né, devido à legislação, devido a questões técnicas de não ser possível de executar, mas outras a gente pode também, né, com um pouquinho de imaginação, exercitar a criatividade e a percepção, né, que aí no caso é mais a questão da percepção de estar ajustando, né, vamos dizer assim, às vezes é só ajuste que precisa e a coisa vai tomando uma outra forma, um outro aspecto, né. De todos esses projetos que eu apresentei, todos seriam possíveis de ser executados, todos, né. Talvez o mais difícil, tecnicamente, teria sido essa capela,
né, porque ele tinha ali formas um pouco sinuosa, que era como se fosse um desdobramento ali, e talvez a execução fosse mais trabalhosa, mas todos eles poderiam ser executados, né, eh, perfeitamente, né, atendendo às legislações, atendendo às normas técnicas. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês, né. Hoje no meu mundo profissional, no meu meio profissional, né, infelizmente eu não tive a oportunidade de estar desenvolvendo projetos desse âmbito, né. Fiz alguns sim, mas não foram construídos, né. A pessoa depois, vendeu o terreno, aí resolveu não fazer mais, mas de ser executado eu não tive oportunidade, né. Mas quem sabe, né, ainda estou aqui, não morri, né, pode ser que surjam oportunidades. Quando a gente é mais jovem também, né, às vezes, na faculdade principalmente, né, a gente está mais aberto, né, então é mais fácil de estar desenvolvendo algumas questões. Quando a gente vai para o meio profissional, a gente fica um pouco limitado nessas questões, principalmente da legislação, né, eu me vejo hoje muito assim, e da questão técnica, né, principalmente da legislação, né. Então, se a gente pretende fazer uma escada aberta saindo lá de fora, isso não pode, né. Antes podia, agora não pode mais. Então é esse tipo de coisa que, às vezes, a gente precisa mudar o foco, mudar, organizar de outra forma. Bem, era isso que eu queria trazer, compartilhar aqui com vocês, para os novos colegas, né, os futuros da profissão. Eu, no momento, não estou dando aula, né, mas quem sabe, né, tenho oportunidade de voltar eu também. Então, eu agradeço por vocês estarem até aqui. Valeu, muito obrigada e até mais.